Carlos, o palco é teu. Muito bom. Mais uma vez, muito boa tarde. Boa tarde para quem está, né, em Portugal e bom dia para quem está no Brasil, né? Então, muitas pessoas ainda não almoçaram, outras de Portugal já. Muito bom, muito bom. Pessoal, um prazer estar aqui. Espero que a gente faça um bate-papo bem legal. A ideia é eu vou trazer, né, os conteúdos, vou trazer aqui os conceitos, vou trazer aqui um pouco do que nós podemos fazer como práticas do dia a dia para melhorar a interação entre as equipes, resolver os cinco desafios ali baseado no livro do Patrick Lencioni, mas também vamos esticar, né, esse conteúdo um pouco além somente da bibliografia, né, somente do livro. Vamos falar um pouco de experiências práticas, sobre alguns problemas, sobre algumas coisas que nós podemos resolver no dia a dia e o que impacta exatamente os nossos resultados. Digo aqui sobre eficiência e eficácia precisamente, porque está ligado justamente à produtividade, à forma da entrega, à qualidade, entre outras coisas. E eu queria fazer uma introdução muito baseada na visão geral de uma organização, como que uma organização funciona, e depois a gente entrar um pouco mais, né, no que realmente faz a diferença nas organizações, que é o trabalho em equipe. Meu nome é Carlos, sou brasileiro, amo Portugal, fiz meu mestrado em Portugal, então conheço bem aí, adoro o lugar, adoro os portugueses, pessoas maravilhosas, principalmente as pessoas que eu interajo aqui no dia a dia. Então, muito obrigado mais uma vez, fico honrado pela oportunidade, pela confiança de sempre, em poder trazer aqui um conteúdo para que possa acrescentar aí alguns centavos no conhecimento de todos. Tem aqui mais um papel, tem um papel aqui muito mais provocativo, né, em trazer aqui uma análise crítica sobre as coisas que nós fazemos no dia a dia. Então, provavelmente eu vou provocá-los a algo, mas não quer dizer que vocês façam, por favor, não briguem comigo, é apenas para tirar um pouco da zona de conforto. E algo que eu costumo dizer que o caos ele é muito confortável, porque o caos não exige da gente fazer coisas diferentes. É só dar desculpa que está tudo um caos e pronto, está tudo resolvido e ninguém tem que fazer nada. Então a ideia aqui é justamente colocar esse pontinho aqui tirar um pouco dessa zona de conforto e como pensar, né, diferente, como que a gente pode mudar um pouco da nossa microcultura ou da nossa cultura organizacional, baseado e focado na valorização das pessoas e principalmente na colaboração entre os times. Digo que esse é um dos grandes desafios, porque se eu perguntar para vocês agora qual que é o grande desafio, né, e o maior desafio da organização, talvez nem todos, mas eu diria que arriscaria que 90% diria que é a comunicação, que é um problema. Eu acredito que isso não exista na Europa, só no Brasil, problema de comunicação. Então, eu vou passar para vocês, é algo que comunicação, por exemplo, né, a comunicação ela é um problema atemporal, né? Ela sempre existiu, ela existe e vai continuar existindo. E por mais que a gente tenha mais informações, mais soluções, mais dados para tomada de decisão, torna-se cada vez pior, porque fica tudo muito ambíguo. Ou seja, eu tenho um monte de solução para um problema só. Qual que é a melhor solução? É a minha? É a sua? É a nossa? Eu acho que esse que é o grande desafio do trabalho em equipe, né, porque quando a gente fala sobre colaboração, as pessoas pensam que colaboração é você pegar na mãozinha de alguém e ajudar ele a atravessar a rua, ou então colaborar com o amiguinho e fazer o trabalho dele. Não, não é isso. Colaboração passa por várias coisas, é uma coisa muito complexa a colaboração. Por isso que por muitas vezes a gente coloca a colaboração como algo simples, mas a gente não consegue fazer no dia a dia, porque a gente pensa na simplicidade da colaboração. E isso passa também nos níveis e nas disfunções dentro das organizações e principalmente no trabalho em equipe. Então eu quero trazer aqui, inicialmente, uma abertura do Klaus Schwab, que eu gosto muito das palavras que ele traz em relação ao mundo hoje, e isso pode trazer para a gente um novo pensamento, uma nova forma, né, de, de, de pensar e trazer justamente a vantagem que a gente espera. Rita, libera o compartilhamento para mim, por gentileza? E eu quero trazer esse ponto aqui para vocês que é bem interessante, em relação ao que Klaus Schwab traz. Deixa eu pegar aqui, só um segundo. Obrigado, Rita.
Klaus Schwab fala o seguinte: estamos a bordo de uma revolução tecnológica que vai transformar fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Ou seja, em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano já tenha vivido antes. Eu quero trazer aqui um insight em relação a isso, e uma coisa que é bem provocativa, é uma coisa que tira um pouco faz com que a gente pense um pouco melhor. Vamos lá, a tecnologia, né? A tecnologia hoje, ela é muito mais barata, ela tem acesso a todos, todas as empresas têm acesso a ela, está se tornando cada vez mais fácil de implementar. Digo isso por chat GPT, por low code, por Google acabou de lançar uma ferramenta que você consegue desenvolver um monte de coisas que ficam ali dentro de um Excel, coisa que você demorava um mês para desenvolver, ele desenvolve em 2 dias. Ontem, vi um colega fazendo uma brincadeira no chat GPT que ele desenvolveu um jogo, aquele jogo da velha, né? Xizinho e bolinha, eu não sei como é que chama em Portugal, mas eu acho que deve ter o mesmo nome, xizinho e bolinha. Ele desenvolveu um jogo com CSS lindo, com um layout lindo, muito bonito. Ele conta as vitórias, ele fala lá quem ganhou, aquele negócio todo, etc. Ele fez isso em 5 minutos. 5 minutos. Ele só colocou no chat GPT o seguinte: desenvolva um jogo, não sei o que, tal, jogo da velha que faça isso, isso, isso. E criou o jogo. Ele copiou e colou, gerou um HTML e fez. Então, a tecnologia ela está muito fácil, ela é um acesso barato, rápido e que ajuda muito. Mas lembramos que a tecnologia é um meio para se alcançar resultado. Ela não é o fim, a não ser que a gente venda a tecnologia, que aí é outra história. Mas por que eu estou trazendo esse ponto? Porque se a tecnologia hoje está no acesso de todos, todos têm acesso a ela, está barato, está fácil de mexer, fácil de entregar, o que vai trazer diferença para as organizações? O que realmente vai fazer a diferença nas organizações? Se as organizações hoje precisam ter uma capacidade alta de adaptação, devido ao que o mercado exige, e exige uma velocidade muito grande para essa adaptação, e nós temos a tecnologia que nos apoia, a diferença vai estar exatamente nas pessoas. Exatamente no que a gente trabalha. As pessoas que têm a capacidade de pensar diferente, de trazer um resultado, de focar no resultado da organização, não individual, as pessoas que conversam, que têm uma análise crítica apurada, as pessoas que realmente focam na eficiência e na eficácia da organização, trazendo balanço, e principalmente competindo e cooperando ao mesmo tempo. Ou seja, cooperando, né? Então, é competir e cooperar. Esse que eu acho que é o grande balanço das organizações. E aí, o Patrick Lencioni traz esse ponto. Não são as finanças, não é a estratégia, não é a tecnologia. O que continua resultando na maior vantagem competitiva é o trabalho em equipe. E eu vou falar para vocês, ele escreveu essa frase em 2004, quando ele lançou o livro dele. Vocês entendem que hoje isso faz muito mais sentido? Isso hoje tem uma visão muito mais importante? O que tem acontecido nos últimos anos? O RH ganhou um espaço gigante. Acredito que todos perceberam. Pessoal, quem quiser abrir na câmerazinha, pode abrir a câmera, tá? Dá um tapa no cabelo, joga um boné, joga água. Meninas podem prender o cabelo. É legal vê-los. Então, se o trabalho em equipe é a grande diferença, o RH ganhou uma visão muito grande. Por quê? Trabalhar com pessoas não é algo fácil, né? Sabemos disso. Podemos estudar anos e anos e anos, fazer pesquisas e pesquisas, e também será sempre um grande desafio relacionado a isso. Tá? E como as pessoas que estão fazendo a diferença dentro das organizações, o trabalho em equipe está fazendo a diferença nas organizações, o RH ganhou um posicionamento muito grande. O RH ganhou um lugar de destaque. Porque, querendo ou não, quem sabe trabalhar com pessoas
são as pessoas que atuam no RH, que foram formadas para isso, que se desenvolveram para isso. Então, eu diria que esse é o segredo. Então, ganhou uma potência muito grande em relação a isso. Pela valorização, pela base. Pessoas, processos e ferramentas. Você pode ter processos e pode ter as melhores ferramentas do mundo, mas se as pessoas não quiserem fazer, não sai mudança. Porque quem conduz e quem proporciona e quem garante a mudança dentro das organizações são as pessoas, não os processos e ferramentas. Então, se nós estamos falando das pessoas em prol de um determinado objetivo e para alcançar esse objetivo estratégico, nós temos que fazer com que elas trabalhem juntas. E dentro da maioria das organizações, nós trabalhamos em silos, pequenos feudos, pequenas empresas dentro das empresas, onde cada uma está olhando o seu objetivo e o objetivo de uma área com a outra é sempre conflitante. É sempre conflitante. E eu não estou aqui para poder falar para vocês que isso vai acabar. Não, não vai, porque as empresas vão continuar colocando metas que vão desafiá-los e vão continuar colocando metas e objetivos que vão ser conflitantes. Qual que é a diferença? Qual que é a vantagem? Qual é a grande questão aqui que a gente tem que colocar? Como que eu consigo uma oportunidade no meio destes conflitos? Como que eu consigo sair do outro lado, balanceando o objetivo da organização e não o objetivo individual? E dentro do trabalho em equipe, existem as 5 disfunções que nós vamos falar aqui, que é o nosso tema principal, que envolve todo esse trabalho relacionado às pessoas e, obviamente, o trabalho entre elas. Ok? Então vamos lá. Olha só. Como funciona uma organização? Deixa eu desenhar um negócio bem legal aqui para vocês, para que eu consiga colocar aqui, só um segundo. Deixa eu achar aqui meu whiteboard. Vamos lá. Olha só. Eu não sou muito bom em desenho, tá, gente? Mas eu acho que vai ficar legal. Eu acho que vai ficar claro. Seguinte, nós temos aqui, ó, dentro das organizações, os pilares. Eu tenho aqui as pessoas, eu tenho aqui os processos e eu tenho as ferramentas. Pessoas, olha só, processos e ferramentas. Por que eu preciso trazer isso aqui? Opa, ferramentas. Porque as organizações todas funcionam exatamente dessa forma. E se a gente entender isso aqui, a gente mata o que a gente precisa alcançar. Olha só, pessoas. O que as pessoas fazem no seu dia a dia? Executam tarefas. Tarefas no seu dia a dia. Estão lá fazendo tarefas, 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 tarefas. E provavelmente essas tarefas eles estão fazendo em equipe, porque é muito difícil você executar uma tarefa sozinho. Você pode até executar uma tarefa sozinho, mas você não conclui o trabalho sozinho. Você precisa de uma outra área para poder concluir. Então, as pessoas realizam tarefas. Essas tarefas, uma vez sequenciadas e trazendo valor entre elas, onde se tem uma sequência lógica, né, uma sequência lógica para poder entregar valor, e eu preciso manter o padrão, essas pessoas criam processos. Olha só que legal. Os processos eles são inerentes, eles surgem do dia a dia. Muitas organizações tentam criar processos para as pessoas seguirem. Errado. Deixe que as pessoas executem e a partir da execução o processo surge. O padrão surge. A forma de execução surge. E aí o que é legal? A partir do momento que essas pessoas definem um processo para padrão e eu quero escalar, eu trago ferramentas para que eu possa escalar e exponencializar os meus resultados. Então, as ferramentas apoiam os processos que apoiam as pessoas a alcançar seus resultados. Se as pessoas não quiserem, esses resultados não vêm, porque os processos e as ferramentas não vão fazer isso sozinhos. Então, onde que eu foco? No trabalho em equipe. Interdependência ou morte. Quando o Dom Pedro I gritou esse negócio lá, quando ele falava de país, tudo bem.
mas mesmo assim, hoje em dia não cola mais, né, gente? Nós estamos falando que a gente trabalha, não tem como, né, o mundo inteiro precisa do mundo inteiro, né? Visto, né, a guerra da Rússia aí que impacta o mundo inteiro. Então, é interdependência ou morte. Ou a gente entende que as coisas são assim, ou as equipes e as empresas não evoluem. Quando eu digo interdependência ou morte, não a ditadura do ou. Terceiro capítulo do livro As Empresas Feitas para Crescer, escrita por Jim Collins. Ele fala não a ditadura do ou. O que é não a ditadura do ou? É a minha ideia ou a sua. Está errado. A partir do momento que eu coloco um ou, eu tiro a tensão criativa. Eu elimino a responsabilidade de um dos lados. Agora, a partir do momento que eu falo a minha ideia e a sua, eu gero uma tensão criativa que pode trazer uma terceira solução, uma quarta solução, uma quinta solução, várias soluções diferentes. E eu estou fazendo um trabalho colaborativo a partir do momento que eu falo i. Então vamos unir a minha ideia com a sua. Ótimo, então vamos criar uma terceira. E a ideia central de se trabalhar de forma colaborativa é justamente essa. Porque nós estamos tentando fazer algo muito errado por muitos anos, alcançar o consenso. Não existe consenso quando temos vieses, cultura, modelo mental diferente, inteligência diferente. A única coisa que você vai conseguir tentando alcançar o consenso é briga. Política, religião e futebol. Tem coisas piores para se criar problema? Por quê? Eu tentando te vender a minha ideia. E dentro da organização é a mesma coisa. Eu estou tentando te vender a minha solução, tentando te vender a minha ideia, tentando te vender tudo que eu acredito. E não é a verdade. Por muitas vezes não é a verdade de todos. E aí a gente fica tentando gastar uma energia ali, tentando buscar um consenso, e aquele negócio não funciona, aquilo ali não existe. E aí a gente entra em desacordo. Aí, se entra em desacordo, eu não tenho colaboração, não tenho trabalho em equipe. Perfeito? Então é isso que nós temos que eliminar. Então nós vamos falar aqui dos 5 desafios que vai pegar justamente isso. Equipe é um grupo de pessoas com aptidão complementares, comprometida com um objetivo comum, que realizam um trabalho interdependente e são coletivamente responsáveis pelo resultado. Olha só que legal. Se formos pensar sobre isso, onde está o objetivo comum? Cadê os soft skills, os conhecimentos, as competências, as capacidades complementares? Cadê a interdependência, onde eu entendo que eu preciso do outro coleguinha? Ei, coleguinha, preciso de você. Você sai daqui, eu estou fazendo minhas coisas. Cara, mas você não está fazendo suas coisas, você está fazendo as coisas da empresa. Eu também. Eu não estou aqui para resolver problema pessoal, estou aqui para responder pela organização como um todo, o que acontece muito, né? Responsáveis. O que é responsabilidade? Até isso gera discussão, que as pessoas não sabem o que é, não sabem definir o que é responsabilidade. Responsabilidade é fazer, responsabilidade é garantir, responsabilidade é apoiar, responsabilidade é conquistar o objetivo. O que é? O que é isso? Né? Como que eu tenho como que eu vou buscar essa necessidade? Como que eu vou entender isso como um todo? Então é um trabalho colaborativo e não dos indivíduos que está a unidade de aprendizagem fundamental nas organizações modernas. Crescemos com um modelo mental complicado. Pelo menos aqui no Brasil eu posso dizer isso. Talvez em Portugal não seja tão diferente, pelo que a gente entende um pouco. Mas vamos lá. Como que era a escola? Gente, eu sou de 80, tá? Não parece, não, eu sei, não parece, parece muito mais novo, mas sou de 80. Então, como que era a escola naquela época? Sentadinho um atrás do outro, trabalho em grupo, mas era avaliado individualmente. E eu era obrigado, na minha prova individual, ser melhor do que o Joaquim, do que o Manuel, do que a Mariazinha. Ou seja, competição. Não é isso? Lá na faculdade que eu aprendi que era colaboração. Quando eu fui pedir cola e a galera me ajudava. Beleza. Mas lá onde eu fui criado no meu modelo mental, quando eu era pequenininho, não. Era competir. Não era colaborar. Eu tinha que ser melhor do que o Joãozinho. Então, como que hoje o mercado me pedindo para colaborar com as pessoas, eu vou colaborar de forma fácil, eu vou aprender. Ah, mudei meu hábito de um dia para o outro, agora eu sou o cara mais colaborativo do mundo. Balela, não vai. Não é assim. São vieses diferentes.
São formas diferentes de trabalho. Temos consciência? Temos. Temos entendimento? Temos, mas não temos conhecimento. Entendimento é diferente de conhecimento, né? Então, eu preciso balancear isso. E como é que eu me complemento? Justamente trabalhando nas organizações de uma forma única e interdependente. Então, vamos entrar aqui. Nos 5 desafios das equipes, escrito Patrick Lencioni em 2004, ele passou muitos anos entrevistando pessoas de grandes organizações, de várias organizações. Eu gosto muito mais do título Disfunções do que Desafios, tá? Eu acho muito mais legal. Mas quando trouxeram para o Brasil e fizeram essa tradução, trouxe como desafio. Na minha visão, muito mais disfunção. Então, eu vou utilizar muito mais a palavra disfunção aqui do que os desafios, ok? Quando ele trouxe isso, foi algo que ele levantou ao longo dos anos dentro das organizações e percebeu que as empresas que tinham mais resultados eram empresas que tinham um trabalho em equipe, muito mais coeso. Olha só, não estamos buscando consenso, estamos buscando coesão, construção. E vamos testar coisas novas. Nós estamos construindo. E não tem problema nenhum você destruir aquilo que você construiu. Qual é o problema? Aliás, o ego. Por muitas vezes o ego não deixa a gente fazer isso. E isso é um problema gigante. E as pessoas também não gostam de ser criticadas ou questionadas. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, deixa eu até tirar isso aqui. Eu trabalhava numa empresa e o pessoal me chamava de polêmico. Eu sempre fui. Eu sempre fui muito polêmico. Eu sempre fui aquele cara chato que fazia as perguntas que ninguém sabia responder, sabe? Aí o pessoal falava assim: vamos lá, vamos fazer uma reunião rápida aqui para tomar uma decisão. Aí meu time falava assim: então tá, peraí que eu vou chamar o Carlos. Aí eu falei: não chama o Carlos, não. Não chama o Carlos. Não chama. Porque vai dar problema. O Carlos vai fazer perguntas que a gente não sabe a resposta. Cresci assim, sou assim, e, e, e me vejo não mudando muito. Mas eu vou fazer perguntas que, por vezes, nem eu sei responder, tá, gente? Não tô falando que eu sei responder as perguntas polêmicas também, não. Eu só tô ali meio para criar o caos mesmo, para sair do modus operandi, do dia a dia, padrão, tá? E tem uma disfunção que fala justamente sobre isso. E eu vou trazer um exemplo bem claro, né, sobre ela. Então vamos lá. A base é a falta de conhecimento. Depois vem o medo de conflito. Depois vem a falta de comprometimento. Eu falei errado, né? Falta de confiança, medo de conflito, falta de comprometimento, evitar responsabilizar os outros, vou falar sobre isso, e a falta de atenção aos resultados. Essas são as 5 principais disfunções. E todas, obviamente, impactam entre elas, são impactadas entre elas. A confiança impacta o conflito impacta comprometimento, comprometimento, responsabilidade e os resultados. Então, vou trazer um por um desses pontos. Quem quiser fazer alguns comentários aí no chat, fiquem à vontade, tá? Vamos tornar isso aqui um negócio bem mais dinâmico. Quem quiser fazer alguns comentários no chat, ótimo, eu comento, eu respondo, eu falo alguma coisa, e no finalzinho a gente abre aqui para todo mundo perguntar, beleza? Eu gosto muito dessa frase do Patrick Lencioni, que ela incomoda. As equipes são potencialmente disfuncionais. Isso é inevitável, porque são feitas por falíveis seres humanos imperfeitos. Isso é legal, eu gosto demais disso. Isso nos torna muito vulnerável, né? Isso nos torna muito vulnerável e nos coloca na mesma página, né, com todos. Não somos melhores que ninguém. Nós somos melhores juntos, né? E a primeira, a base, falta de confiança. Acredito que muitos passem por isso dentro das equipes, aonde nós não confiamos no próprio time em nos abrir, passar algumas informações, falar dos nossos próprios erros, falar de alguma forma do erro do outro, que tem uma disfunção específica para isso, mas os membros das equipes, né, que não têm essa abertura e não têm confiança no time, ele não consegue se abrir. Ele não se conecta. É impossível a gente construir alguma coisa juntos se eu não tiver confiança. E isso não é só
obviamente, para um ambiente profissional, mas isso é para a nossa vida como um todo, mas nós temos que tentar construir essa confiança. A incapacidade dos membros da equipe de se entenderem e se abrir uns com os outros. Isso torna as pessoas muito mais longe, muito mais afastadas, você não tem uma liberdade para falar com ela as coisas, e as pessoas estão se escondendo atrás de casos que podem impactar o time como um todo. Existe um caso, não aconteceu comigo, mas é um caso, inclusive, do livro, que tem uma pessoa que estava faltando muito, e ela chegava muito atrasada, e ela não estava conseguindo ali trabalhar com suas responsabilidades. E isso estava prejudicando, porque o time já estava pé da vida com essa pessoa que trabalhava menos do que todos. Até que uma das pessoas chegou para ele e conversou, falou: "Cara, o que está acontecendo? O que está havendo com você?" E aí ele se abriu. A mãe estava passando mal, estava muito mal no hospital, ele não comentou com ninguém, ele não falou nada com ninguém, mas tinha que ir lá todos os dias, visitar e etc. O time se uniu e cobriu ele nos momentos que ele estava ausente. Isso é colaboração. Olha, vai resolver seus pepinos e a gente te cobre do lado de cá. Isso é colaboração, isso é trabalho em equipe, isso é entender as dificuldades. Mas eu não estou falando só desse caso, existem vários que a gente não se abre. E a gente passa mais tempo com a nossa equipe, muitas vezes, do que com a nossa família. Então, se a gente não confia ali, como é que a gente vai ficar? Certo? Bom, alguns sintomas, não vou falar todos, o material vai ser compartilhado junto com outros materiais, tá? Mas eu quero trazer aqui alguns pontos bem específicos e que são mais duros em relação a isso. Escondem suas fraquezas e seus erros. Se você esconde sua fraqueza, se você esconde problemas que você tem, e se você esconde aquilo que você não conhece, você vai demorar mais tempo para poder fazer uma entrega. Você vai demorar, você pode atrasar uma determinada atividade, você pode entregar com baixa qualidade. Eu não, eu vou contar um caso, né, pessoal também. Gente, 25 anos de TI, tenho muito caso para contar. Mas eu fui desenvolvedor durante muitos anos, quase 14 anos na minha vida. Eu fui desenvolvedor. E, e eu era tido como desenvolvedor preguiçoso. Pô, cara, você tem preguiça de pensar. Eu falei, não, não tem preguiça de pensar, velho. Eu só não vou gastar 1 hora pensando num negócio aqui, sendo que você já sabe, pô. Por quê? Eu parava num problema por 10 minutos, eu falava assim, gente do céu, como é que eu vou resolver isso? Aí eu cutucava o coleguinha do lado e falei, aqui, você sabe fazer isso aqui? Ele falou, sei, é assim, assim, assado. Ó, que top. Mas, Carlão, se você tivesse feito uma pesquisa, se você tivesse, né, olhado isso com mais atenção e etc., você tinha descoberto isso sozinho. Eu falei, cara, eu não quero descobrir sozinho, eu quero resolver. Eu quero resolver. Então a gente chamava de desenvolvedor preguiçoso. Mas, assim, entregava tudo atrasado, tá, gente? Não tem nada de utopia aqui. O Carlos entregava tudo, uma mentira, balela, mas entregava com qualidade. Mas era um cara meio que, se eu gastar 15 minutos para resolver um problema, eu vou pedir ajuda. E a gente precisa ser assim. Qual que é o problema? Qual que é o objetivo? Me mostrar que eu sou o cara fodão, inteligente, ou mostrar que eu entrego resultado? Mostrar que a equipe entrega resultado. Esse é um ponto. Então a gente tem que pensar em qual objetivo a gente está buscando, né? Não reconhecem nem exploram as experiências e habilidades um dos outros. Olha só que legal. Eu sei que um coleguinha tem uma experiência maior em uma determinada coisa. Poxa, ô coleguinha, me ajuda nisso? Aí o coleguinha vai, legal, vou te ajudar. Então vamos explorar, gente. Hesitam de oferecer ajuda às pessoas que atuam fora das suas áreas de responsabilidade. Isso eu tenho certeza que não acontece na Europa. Isso eu tenho certeza. Esse negócio de pedir ajuda para o coleguinha do lado, né? Ou então oferecer ajuda para o coleguinha do lado. Eu sei que não acontece aí. Mas eu vou entrar aqui na disfunção porque vai que vocês conhecem alguém, vocês podem ajudar. Você chega você é do financeiro, vai lá no RH e fala assim, RH, você pode me ajudar num negocinho? Aí o RH, né, tô agarrado, tô cheio de coisa aqui para fazer. Gente, agarrado é um termo, né, da minha cidade, principalmente. Agarrado é muito ocupado, tá? Tipo assim, eu não consigo fazer mais nada. Uhum. O pessoal que trabalha comigo aí de Portugal já sabe dos meus dialetos. Mas eu estou muito ocupado, eu não consigo te ajudar. Mas peraí, você não está ajudando o Carlos. Eu não estou pedindo ajuda para o Carlos.
O Carlos é um representante da organização que está aqui para alcançar os resultados e objetivos estratégicos da empresa, não seu, nem meu. Então eu estou aqui para te pedir uma ajuda em relação a isso. Na verdade, não deveria ser nem a palavra ajuda, mas tudo bem. Aí o pior de tudo, pro cara, assim, pra pessoa acabar com o relacionamento, ela fala assim: então tá, vou quebrar seu galho. Nossa, aí dá vontade de matar, porque você não tá ali para quebrar galho de ninguém. Nós estamos ali para ajudar uns aos outros a alcançar o objetivo. Não estou para quebrar galho. Ah, quebrar galho. Pra... Não. Né? Então nós temos que pensar nisso. Como que eu posso ajudar para ser ajudado? Quem quer rir tem que fazer rir. Né? Então eu vou lá no financeiro e falo assim: o financeiro, eu tenho um negócio aqui que pode te ajudar. E se eu te ajudar, me ajuda. Opa, vamos sentar para resolver então? Vamos, legal. High five, todo mundo bonitinho, vamos embora. Essa é que é a ideia. Guardam mágoas. E as pessoas que guardam mágoas, elas têm um problema muito mais com ela do que com o outro. Né? E aí ela fica de cara fechada, ela vai almoçar sozinha, ela vai tomar café sozinha, né? Vai fazer o seu pequeno almoço sozinho, né? E ainda vai falar mal do coleguinha. Fala, não, vou falar mal do coleguinha. Ai, que papo legal, né? Falar mal do coleguinha. É bom, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Senão a gente cria o que a gente chama de cinismo organizacional. A falta de confiança, ela cria o que a gente chama de cinismo organizacional. Onde eu me dou bem com todo mundo, sorrio para todo mundo, mas na hora de trabalhar, eu tô sozinho mesmo. Eu vou aqui fazer o meu e não tô nem aí para vocês. Essa que é a questão. Tem algumas resoluções aqui, tá? Compartilhar histórias. Tem uma ferramenta do Manage 3.0 que chama Personal Map. O Personal Map ele é uma ferramenta muito boa para você criar conexões. Eu geralmente faço muito ela em team building. Coloco todo mundo para poder criar um mapa pessoal, falar de seus hobbies, falar de sua família, falar do trabalho, falar do que gosta de viajar. E isso conecta. Porque a hora que eu vejo que você gosta da mesma coisa que eu, ou tem o nome de sua filha, é o mesmo nome da minha mãe, caraca, conectou. Conectou. Nossa, que legal, minha mãe chama isso. Ah, minha mãe também. Ah, de onde veio? Legal, é isso. É isso. Gente, eu já vi pessoas no team build chorar. Na hora que você fala assim, conta a sua história, como que você chegou aqui? Tem vídeo. Né? Numa oportunidade eu mostro para vocês. Mas tem vídeo das pessoas que têm uma visão de compartilhar e entender que as coisas estão boas. Ó, mostrar forças e fraquezas. Faz o SWOT do time. Nós aqui da Escopo, estamos trabalhando com um cliente aí de Portugal. Fizemos um trabalho com ele longo, de muitos meses aí de consultoria, para poder melhorar os resultados da organização. Alcançamos grandes resultados lá. E uma das coisas que eu fiz com eles foi isso, o SWOT do time. Cara, na hora que eles começam a olhar, falam assim, nossa, a gente tem força aqui, tem oportunidade, podemos explorar isso com isso. É legal demais, gente. É muito bom e cria confiança entre as pessoas. Ok? Entre outros. Programa 360, exercício de eficiência e eficácia. Vai beber um fino com eles depois do horário. Eu não bebo, eu vou tomar suco. Mas vai tomar um fino com eles, é bom, é legal. Beleza? Aquele negócio que eu gosto demais, que eu sempre esqueço o nome, é creme de leite de creme. Nossa senhora, que negócio sensacional. Aquilo ali eu tomo 1 quilo daquele negócio ali. Vamos lá, segundo passo. Segundo nível, medo de conflito. O que é o medo de conflito, gente? Eu vou trazer para vocês aqui. Se eu perguntar para vocês se vocês têm medo de conflito, muitos talvez não levantem a mão. Não, eu tô tranquilo. Eu vou trazer uma situação para vocês. Vocês estão numa mesa de trabalho, 10 pessoas, e todo mundo ali discutindo decisões. Vai essa, vai essa, vai essa, vai essa, vai essa. Não, é isso, não é isso. Aí a pessoa, que é o mais bem pago da mesa, que é o que a gente chama de IPO, né? O High Important Person People lá, é o IPO. E aí tem o cara mais bem pago da mesa, porque o cara mais importante da mesa toma uma decisão que você sabe que não tá legal. Você fala assim, nossa, não dá para ir nisso. Todo mundo concorda com ele. Você é o último que sabe que ele está errado. Eu te pergunto, você tem coragem de levantar a mãozinha e falar?
que os 9 estão errados? Você não vai fazer isso. Você não é doido. Por quê? Porque você quer ser aceito pela sociedade. Conformidade social. Você repete o que a sociedade faz para você não ser expurgado. Né? É assim. É isso que acontece. Né? Esse final de semana, eu estava dando aula num programa executivo, e quando é no sábado, que é um dia mais leve, né? Eu peço que as pessoas vão mais despojadas, mais informais, algumas pessoas começaram a chegar atrasadas. E aí, o que eu fiz? Eu pedi que era uma turma de 30, tinha 5 pessoas na sala. O que eu pedi para elas? Falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, todo mundo que chegar a partir de agora, nós vamos levantar e vamos bater 3 palmas para elas. Cada um que chegava, a gente levantava e pá, 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 e eu continuava o assunto. Eu ali como professor, continuava o assunto como se nada tivesse acontecendo. Eu batia as palmas e pá. Aí o pessoal chegou, beleza. Aí mais uma. Levantaram, pá, pá, pá. Aquela que tinha chegado antes ainda não tinha levantado. Não fez, não. Só bateu. Não levantou. Beleza. Terceira pessoa chegou. Nesse momento, todos levantaram. Bateram 3 palmas. Sentaram. E assim foi chegando as pessoas. Assim foi chegando as pessoas. Chegaram lá, não foram as 30, chegaram as 22 pessoas. Todas, na última pessoa, todas estavam levantando e batendo palma. Achando engraçado aquilo. Aí quando chegou, eu falei, pessoal, vamos lá. Por que você estava batendo palma? Para os outros que chegaram, não para os 5. Não, eu vi aqui que estava engraçado, estava legal, a gente levantou e bateu palma. Mas por quê? Não, estava todo mundo fazendo, eu fiz. Isso é conformidade social. Isso é você repetir a ação dos outros sem saber o porquê. E a gente faz. Existe uma técnica que eu gosto muito. Chama a técnica do 10º homem. Foi uma história em Israel, aonde é o seguinte, se você está numa mesa com 10 pessoas, o 10º homem, a última pessoa a tomar a decisão, ela é obrigada, não tem escolha. Mesmo que ela concorde com todos, ela tem que colocar uma ideia controversa. Esse é o momento do conflito. Aonde você tira da cabeça das pessoas a questão como um todo. Tira da zona de conforto, faz ela pensar diferente. Mas ela é obrigada a pensar diferente. Ela é obrigada a colocar isso. Isso passa no filme Guerra Mundial Z, lá com o bonitão do Brad Pitt. Eles contam essa história lá. Por que Israel foi o único país que não teve a invasão dos zumbis. Depois vocês olham lá, o filme é legal, mas a história é bacana. Né? Então vamos lá. A harmonia em si é positiva, se for resultado de questões trabalhadas constantemente da resolução de conflitos. Mas, se ela existe apenas porque as pessoas não expressam suas opiniões e preocupações, então passa a ser negativa. Quais são os sintomas? Reuniões entediantes, reuniões que não se resolvem, fica patinando. Ambientes propícios à politicagem, ou seja, eu vou aqui com o que o pessoal está fazendo. A gente não explora todas as opiniões, a gente toma decisão. Tem 10 pessoas na sala, eu tomo decisão com 3 e morreu o assunto. Isso é medo de conflito. Você precisa explorar os conflitos. Como que a gente resolve? Comunicações mais claras e objetivas. Critérios bem definidos para a tomada de decisão. Não apenas porque o cara mais bem pago da mesa está lá. Técnica do 10º homem, como eu falei. E uma coisa que eu gosto muito, que é o minerador de conflito. O minerador de conflito. O que é o minerador de conflito? É aquele cara que, tipo assim, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, ele solta uma bomba. Gente, tá tudo muito calmo. Não. Vamos lá. Nós temos que falar desse negócio aqui. Ele solta um negócio que gera um conflito grande. Esses são os mineradores de conflito. Geralmente eles têm uma vida útil curta, mas eles ajudam muito dentro da empresa. Tá? Ajudam bastante. O que eles conseguem gerar de conflito gera crescimento. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas a verdade é o seguinte: o que nos move para a evolução são os conflitos, não a calmaria. Ok? Falta de comprometimento. Esse é muito simples. A gente quase não vê também. Aquelas pessoas que não sabem o que estão fazendo.
Tipo assim, estão fazendo, mas elas não se comprometem com o resultado final. Ou seja, são incapazes de compartilhar suas opiniões durante um debate aberto. Os membros da equipe raramente, talvez nunca, se comprometem com as decisões. Se eu tenho falta de confiança e tenho medo de conflito, eu vou me comprometer com o quê? Você está louco? De jeito nenhum. Então, se uma equipe não se envolve em conflitos, as pessoas elas não expressam suas opiniões e não são ouvidas. Portanto, logo, não se comprometem. Vocês conseguem ver isso quando as pessoas estão tentando trabalhar em algo, numa visão de que, o que nós vamos fazer? Ah, eu estou fazendo isso aqui. Ah, estou insistindo nisso. Tá, mas qual que é o resultado? Qual que é o seu comprometimento com isso? Não, eu estou fazendo aqui porque pediram. Tem um livro aqui que eu gosto muito, inclusive. Deixa eu ver se ele está aqui fácil de pegar. Está aqui, ó. É esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Faça o que tem que ser feito, não apenas o que te pedem. É um livro que eu li em 2002. É um livro muito bom, fininho, ó. Você lê no final de semana. Faça o que tem que ser feito, não apenas o que te pedem. Um livro de Bob Nelson. Isso mostra comprometimento. O comprometimento está baseado nisso. As pessoas fazerem o que tem que ser feito, não apenas o que foi pedido para ela. Ok? Então vamos lá, alguns sintomas relacionados a isso, alguns sintomas relacionados a essa disfunção. Ambiguidade. Quando você tem ambiguidade, você tem confusão. Ok? Ah, mas não era para ter feito isso? Não, era para ter feito aquilo. Não, mas eu entendi que era isso. Não, era o outro. É o... Aqui no Brasil a gente fala que é o John No Arms, ou seja, o João sem braço. É tipo aquele cara que fica assim, sabe? É meio gato ensaboado. Tudo que você fala com ele, ele escorrega. É aquele cara que tem um problema para cada solução, entendeu? Você dá uma solução, ele cria um problema. Você dá uma solução, ele cria outro problema. É o cara mestre em criar problemas para solução. Esse cara é fera. Esse cara é fera em criar problema. Ok? Resoluções, prazos, é muito importante. Mensagem em massa. O que é a mensagem em massa, pessoal? Olha só que legal. A gente sai agora de uma reunião e, ao terminar essa reunião, eu crio como se fosse uma ata, mas resumido, apenas com os comprometimentos de cada um. Eu vou falar assim: Rita ficou comprometida com isso até tal dia. O Roberto ficou comprometido com isso até tal dia. A Dani ficou comprometida com isso até tal dia. Mando para todo mundo. Isso é o que é a mensagem em massa. Mando para todos que estavam envolvidos. Caso alguém não concorde ou não tenha entendido alguma coisa, ela levanta a mão na hora. Fala, olha, eu não entendi muito bem que era isso, não. Entendi que era assim. Porque se você esperar, passa-se o tempo, e na hora que você vai cobrar a entrega, fala, mas eu entendi que era isso, não. Mas como não? Nós conversamos, te mandei uma mensagem em massa. Não, agora, né, John no arms, né, tá, gato ensaboado. Aí a gente passa ele para o RH, para conversar com o RH. Entendeu? É isso. Né? Pode ser feliz em outro lugar. Né? Então, contingência. Terapia de exposição de baixo risco. Podemos falar sobre os riscos envolvidos. Ok? Propósito ao time. Sabe uma técnica muito importante que vocês podem fazer aqui? Existe uma ferramenta que a gente faz com team building também, que é muito bacana, chama Team Canvas. O Team Canvas você coloca objetivos pessoais, objetivos profissionais, você coloca suas forças, você coloca aquilo que você não é tão bom, e aí você une aquilo ali do time como um todo e cria um propósito do time. Qual é o propósito do time? Gente, isso é sensacional. Isso é sensacional. As pessoas que não têm propósito não dão continuidade nas coisas que precisam ser feitas. Elas não vivem bem, ok? Exposição, as pessoas precisam se expor. Vulnerabilidade. É uma coisa que eu falo que está lá no livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Ela fala que não há inovação se não houver vulnerabilidade. Tá? Não há inovação sem vulnerabilidade. Bom, estamos chegando no topo. Evitar responsabilizar os outros. O que é isso? Nós temos um problema muito grande dentro da empresa, que está aliado ali à confiança e o medo de conflito. Mas a responsabilidade é o seguinte: se a Inês se comprometeu com algo
e não fez o que deveria ser feito, eu tenho que ter a colaboração entre o time e entender que o que a Inês fez, que não entregou da forma que deveria ser feito, vai impactar o time. Então eu tenho que chegar e falar assim: Inês do meu coração, você não fez o que deveria ser feito. E você é responsável por isso. Estou aqui para te ajudar, mas você é a responsável. Por muitas vezes a gente não faz isso na empresa. Sabe o que a gente faz? Eu saio para almoçar com a Dani, vou sair para almoçar com a Dani, ou para fazer um pequeno almoço, e falar assim: Dani, não tem jeito. A Inês, eu vou te falar, é difícil demais a Inês. Nossa senhora, olha, não dá, eu não aguento mais a Inês. Ô, gente, o que, que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou resolvendo o problema? Não, não estou resolvendo o problema. Eu estou me divertindo com ele. É só isso que eu estou fazendo. Eu estou inflamando, eu estou colocando mais gasolina na parada. Sabe por quê? Porque a Dani vai virar para mim e falar assim: é mesmo, Carlos, ela já fez isso comigo 30 vezes. Entendeu? Eu não estou resolvendo. Então vamos responsabilizar as pessoas, mas não pelas costas. Olhando para ela e falar assim: não brigue comigo, mas você é responsável por isso. O problema é que hoje as pessoas não têm tanta maturidade para receber essa parada. Elas acham que é uma questão pessoal. Ah, o Carlos não gosta de mim porque eu torço pro Benfica. E ele gosta do Porto. É isso. Então, cria-se alguma coisa na cabeça que começa a pensar que as coisas são pessoais. Não são. É só uma questão de responsabilidade. Perfeito? Olha só, existe uma ferramenta muito boa e antiga que todo mundo pode fazer. Mas antes, uma vez que alcançamos e assumimos um compromisso, chega a hora de responsabilizarmos uns aos outros pelo que decidimos fazer, para alcançarmos alto padrão de desempenho e comprometimento. Quais são os sintomas? Ressentimento entre as pessoas, aquele povo que só fica com o bico, assim, chateado com os outros. Ah, tô chateado. Por quê? Ah, porque não fizeram o que eu fiz. Ah, porque não fizeram o que eu fiz. Gente, para. Nós já passamos dessa fase. Nós estamos aqui para trazer o alinhamento. Perda de prazos fundamentais é um sintoma, tá? Estímulo à mediocridade. O que é o estímulo à mediocridade? É aquele negócio assim: vamos fazer aqui só para tampar o buraco e depois a gente evolui? Não, não façam isso. Faça o que tem que ser feito, ok? E aí, olha só que legal. Algumas resoluções, tá? Liderança pelo exemplo, trabalhar em pares, técnicas de cocriação, recompensa a equipe, não é dinheiro, tá? Recompensa em dinheiro, você acaba com a equipe, ok? Porque eles vão trabalhar pelo dinheiro. Diga-me como me medes que te direi como vou agir. Se for pelo dinheiro, eu vou focar na grana. Agora, existe outros tipos de estímulos e motivação, intrínseca e extrínseca, né? A gente está falando aqui, inclusive técnicas no Manage 3.0, que a gente pode aplicar, que é justamente a forma como eu me motivo, né? Mas existe uma técnica muito simples, matriz RACI, responsável, aprovador, contribuinte e informado. A matriz RACI é uma matriz muito simples, onde eu coloco o nome das pessoas e a responsabilidade delas sobre aquilo que ela tem que fazer. É simples, fácil de fazer. Qual é o erro? Quando eu faço sozinho, eu defino a responsabilidade dos outros. Está errado. Nós estamos falando de colaboração. Chama o time e fala: vamos nos comprometer juntos aqui com as coisas. E cada um coloca o seu nomezinho. Ok? Essa é a ideia central. Por último, não menos importante, falta de atenção aos resultados. A falta de atenção aos resultados traz um problema gigante, porque as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Olha, sem querer criar qualquer tipo de polêmica aqui, não precisem se expor. Mas peguem 10 atividades do seu backlog hoje que vocês têm para fazer. Lá, pega 10 atividades. E dessas 10 atividades, eu gostaria que vocês fizessem 2 perguntas. Qual valor essa atividade entrega e o que ela me ajuda a alcançar o objetivo da organização? Se você conseguir responder essas 2 perguntas, continue. Se você não conseguir responder essas perguntas, para, porque há uma grande chance de você estar realizando e criando algo que não deveria estar sendo feito.
Peter Drucker fala isso, né? É inútil você fazer com grande eficiência aquilo que não precisou ser feito. Ou seja, eu sou muito bom em fazer a coisa errada. Né? Então, a ideia é que a gente consiga ter foco naquilo qual que é o objetivo organizacional? Qual que é o objetivo da sua empresa? Se você não sabe qual é o objetivo da sua empresa, falta para você atenção aos resultados. Você não está sabendo o que você está fazendo. E não só isso, há uma coisa aqui que é pior. Você foca muito mais no seu resultado individual do que coletivo. Quebrou tudo. Quebrou tudo. Aonde o meu resultado individual é muito mais importante. A tendência que os membros da equipe têm de procurar reconhecimento e atenção individual à custa dos resultados. Vocês querem ver uma coisa que acontece na maioria das empresas? Se acontece com vocês, liga o alerta. Quando você tem uma equipe muito grande, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa. Aí tem um chato, um cara enjoado, que você está ali, né? Agarrado, vocês já aprenderam que é agarrado, né? Você está ali agarrado, fazendo um monte de coisa, desesperado, tempo passando, se apertado. Um cara no meio do nada vira assim, acabei minhas atividades. Acabei 2 dias antes do prazo. Dá vontade de você cortar a cabeça dele. Porque você percebe que o cara está trabalhando para ele. Ele está olhando para ele. Eu terminei 2 dias antes. Eu sou foda. Desculpa. Essa palavra não é muito boa. Mas eu sou fera. Eu sou o cara. Beleza? Então você percebe que ele está trabalhando muito mais para ele do que para o time. Porque se ele estivesse trabalhando para o time, ele não ia gritar que ele terminou. Ele ia chegar para o time e falar assim, pessoal, vocês estão precisando de alguma ajuda? Vocês precisam de alguma coisa para poder entregar? Esse é o formato correto da colaboração. Ok? Sintomas: fica estagnado, não progride, raramente supera seus concorrentes, perde o foco facilmente, ok? E estimula seus membros a se concentrarem nas próprias carreiras e em seus objetivos individuais. Comece a valorizar as pessoas pelo trabalho em equipe, não pelos resultados individuais. Okay? Resolução: declaração pública de resultados. Olha só que legal. Faça a declaração pública de resultados da equipe. Recompense com base em resultados, não esforço. Indicadores e métricas coletivas. Visão de processos, não silos. Tomar cuidado com isso, sabe por quê? A maioria das lideranças criam esse problema. E depois fala assim, eu nunca ensinei isso para o meu time. Sim, já ensinou. De alguma forma, porque eles aprendem por exemplos, não por ficar ali falando. Então, a equipe é um pequeno número de pessoas com conhecimentos complementares, compromissos com propósito, metas de desempenho e abordagens comuns, pelos quais se mantêm mutuamente responsáveis. O trabalho em equipe, ele mostra muito sobre o que nós precisamos fazer. E mostra também que nós não conseguimos trabalhar sozinhos. Nós precisamos trabalhar em conjunto. E eu quero fazer uma dinâmica com vocês muito rápida. Não vou embora ainda, segura aí. Que é um trabalho em equipe. Vocês vão perceber que é um trabalho em equipe. E aí eu vou precisar que vocês utilizem o chat para a gente poder fazer isso. Pode ser? Estão comigo? Quem está com a câmera ligada, eu estou entendendo que vocês estão sorrindo aí desse lado aí, beleza? Show de bola. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. É um trabalho em equipe. E eu vou mostrar aqui sem isso. Vamos lá, peraí, só um segundo. Eu sempre perco o vídeo na hora que eu preciso dele. Então, de novo, só um segundo. Peraí. Quem tiver perguntas, pessoal, pode ir colocando aí no chat, daqui a pouco a gente conversa sobre elas. Só um segundinho. Maravilha. Vamos lá. Olha só. Vocês vão assistir com bastante atenção esse vídeo, ok? Eu vou dar uma pausa nele. Vocês vão utilizar o chat para responder o que eu vou perguntar para vocês. E depois eu vou mostrar para vocês que a gente precisa trabalhar em conjunto para identificar as coisas da forma correta.
por que que sempre que eu preciso do vídeo ele some. Achei. Pronto, vamos lá. Eu vou fechar, né, o meu microfone aqui e a câmera só para poder garantir a qualidade do vídeo aí, ok? Só um segundo. Bora lá. Compartilhando. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Quantas mudanças vocês viram na cena? Utilizem o chat para responder. Quantas mudanças vocês viram na cena? Quantas? Vaso de flor, uma, tá bom. O urso, duas. Quantas? Escrevam aí. Quantas mudanças? Uma, ok. Duas, ok. Estava tão atento a perceber quem dava a desculpa mais farrapada. Coisa boa aí. Então tá. Eu não costumo fazer isso, não. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Ok? Vamos lá. Vamos de novo. Let's go again. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? São 21 mudanças. 21 mudanças. Mas olha só, coloca aí para mim. Quantas mudanças vocês viram? Olha lá. Fontan. Duas, né, Fontan? Você apertou duas vezes o 2, não é isso? Eu sei. 6. O que vocês aprenderam isso em trabalho em equipe agora, gente? Olha só. Olha só. Percebam. O que mudou da primeira para a segunda? Só uma coisa. Uma única coisa, muito sutil. Foco. E mesmo que eu falo para vocês que existem um monte de mudanças, eu pergunto, vocês conseguiram ver as 21? Não. Vocês veem algumas, outros veem outras, outros veem outras, outros veem outras. E aí o trabalho em equipe se soma nas 21. Então, nunca pense que você fará seu trabalho sozinho, mesmo que você seja muito bom de concentração. Porque enquanto você está olhando para a esquerda,
tem um monte de coisa acontecendo na direita. E quando você está indo para baixo, tem um monte de coisa caindo na sua cabeça. E o trabalho em equipe é isso. Enquanto eu olho para a esquerda, não olho para a direita. Gente, isso vem do exército. Não tem os caras que vão na frente, os que olham para trás, os que olham para o lado, e etc. Isso é estratégia. Estratégia nasceu lá na guerra. E só veio para a área comercial em 1970. Só veio para a área de negócios em 1970. Estratégia é utilizar as nossas capacidades em prol do time como um todo. Só que é o seguinte, eu vou mostrar para vocês as mudanças agora. Olha só que legal. Percebam. Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Sensacional. Esse vídeo, para mim, ele é espetacular quando a gente fala de foco. Quando a gente fala de trabalho em equipe. Quando a gente fala de cada um olhando para um ponto e, de alguma forma, a gente junta tudo isso, né? Termina aqui nesse tempo curto, né? Esse conteúdo. É um conteúdo muito mais para provocar e para poder mostrar para vocês o que existe em relação aos 5 desafios das equipes e como vocês podem trabalhar isso dentro da empresa de vocês. A Rita vai mandar para vocês um e-book com um resumo dos 5 desafios das equipes e vai mandar para vocês uma planilha onde vocês conseguem fazer um diagnóstico da sua equipe, saber aonde há disfunção. E a partir disso, você atuar na disfunção de uma forma muito objetiva e clara. Quero abrir aqui, né? Primeiro, agradecer e abrir aqui para perguntas. Quem quer bater o papo, perguntar, questionar, perguntas fáceis, por favor. Mas quem quer trazer algum ponto? Estão tímidos? Perguntas? Tá. Manda, Roberto. Menino bom. Em determinado momento aí você apresentou um slide ali onde falava da falta de confiança, né, que as pessoas têm umas com as outras, e isso acaba impactando ali no trabalho colaborativo. Você acha que essa insegurança seria também reflexo de um ambiente inseguro? Hostil, com certeza. Uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, se a empresa fala que nós temos um ambiente seguro, é porque não temos. Ambiente seguro não se fala que tem, ambiente seguro a gente sente. Então, sim, por vezes o líder, ele não vai dar espaço para que as pessoas tenham criatividade e a criação de algo novo, sabe? E aí eu não posso dar espaço para mostrar que eu não conheço algo porque eu fico com medo de ser desligado só porque eu não conheço determinada coisa. Então, sim, né, o líder, ele cria esse ambiente seguro para as pessoas, com certeza, né, para o desenvolvimento delas. Perfeito, show de bola. Perfeito. Pergunta? Tem no chat aí, Rita? Deixa eu ver. Peraí. Sim, tem aqui uma que diz, do Christian Ramos, se esta questão da confiança é independente da autoconfiança e de confiar nos colegas. Creio que é esta a pergunta. Deixa eu ver aqui, onde que está a pergunta, que eu não entendi muito bem. É a autoconfiança e a confiança dos colegas? Se foi isso, Christian, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que confiar em nós mesmos, né? A gente tem que saber das nossas capacidades e antes de tentar algo, porque se a gente não confia no que a gente faz, a gente não passa confiança para as pessoas. Então, acho que esse que é o reflexo. Então, a gente precisa confiar no que a gente faz, acreditar naquilo. Não estou falando que a gente é perfeito naquilo, mas o confiar que você faz da melhor forma. Confiar que você faz com o coração aberto a aprender. E a partir do momento que você tem a confiança naquilo, eu acho que você acaba, de alguma forma, passando uma mensagem silenciosa de que, pô, se ele confia no que ele está fazendo, vamos deixar com que ele faça. Isso gera também autonomia, né? É uma coisa que eu costumo dizer, que todo mundo quer autonomia, mas ninguém quer responsabilidade da autonomia. Não, me dá autonomia.
Mas assim, ó, se eu fizer e der errado, não, tô te dando autonomia, a responsabilidade é sua, né? Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha, né? Então, eu quero autonomia, mas eu tenho que assumir a responsabilidade daquilo, sim. Então, não sei se foi essa a sua pergunta, Christian, e obrigado por ela. Era isso, mas é também relacionado com outra coisa que acabou de mencionar, que é, a partir do momento em que nós começamos a instigar a autoconfiança, as pessoas parece que se sentem mais à vontade para fazer algumas tarefas autonomamente, mas que se sentem intimidadas para depois apresentar as suas ideias num conceito mais alargado do que apenas o núcleo duro da equipa. Perfeito. Existe, mas aí tem que ser trabalhado, talvez. O que o Roberto colocou do ambiente seguro, eu acho que é muito importante. E o que o senhor colocou aqui agora, eu acho que é um ponto bem interessante no fato seguinte. Criamos coisas, todos nós somos criativos, gente, isso é fato. Todos nós somos muito bons em alguma coisa. Mas, por vezes, nós somos as pessoas que mais duvidamos de nós mesmos. E aí a gente cria as coisas, são legais, são coisas boas, mas a gente fica guardando e falando, será que eu mostro? Será que eu mostro? Porque a gente tem medo da crítica. Eu acho que talvez, que nesse ponto, a gente precisa começar a trabalhar o nosso mindset, que é o seguinte, quanto mais crítica, melhor. Eu acho que é a inversão. Quanto mais crítica, melhor. Não existe crítica positiva ou negativa. Para mim, existe crítica. A forma como você recebe, que ela é positiva ou negativa. Então, você recebe aquilo e fala, ele tem razão? Tem. Altera. Ele tem razão? Não. Manda mais uma. Entendeu? Então, eu penso muito... Claro, o mindset das pessoas precisam estar muito confortáveis, né, em relação a isso. E se eu tenho uma pessoa dentro da minha equipe, que tem essa característica de não demonstrar, ela não se tornar vulnerável, talvez entre em um trabalho do RH que pode ajudar ele de uma forma mais neurológica, vamos dizer assim, né? Uma coisa mais, né, em técnicas científicas para isso. Obrigado, viu, Christian? Obrigado pela participação, tá? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Obrigado. Perguntas? O Zé não vale, não. Se o Zé perguntar, não sei responder, não. Tenho uma pergunta. Cláudia. Se uma equipa tem vários colaboradores e sendo que todos eles estão em 3 ou 4 projetos, como é que uma pessoa consegue gerir expectativas? Eita! Começamos pela disfunção de colocar em 4 projetos. Eu acho que começa aí. O segundo ponto é o seguinte, os 4 projetos, né, que são iniciativas de uma organização, estão ajudando a buscar o mesmo objetivo organizacional, ou esses 4 projetos têm objetivos que são conflitantes? É outro ponto, porque se for conflitante, cria um problema muito grande. Uma outra questão que está envolvida aí, quem tá gerenciando esses 4 projetos? É uma gestão estratégica, de olhar como ser melhor e alcançar os melhores resultados, ou uma gestão mais operacional, onde eu tenho que gerir cada atividade das pessoas? Por que eu coloco isso? Porque se você tiver que gerir as atividades das pessoas, não que isso seja correto, mas que tenha controlar esse tipo de coisa, você tem uma entrada muito grande na operação, os outros projetos vão falhar. Então, a visão do objetivo dos 4 projetos, se de alguma forma eles tiverem sinergia para alcançar um objetivo maior, os 4 indo para o mesmo lugar, dá para gerenciar o objetivo e as expectativas. O problema é quando são distintos. Exato. Se são distintos, complicou. Por quê? Se você faz um papel, eu vou colocar como papel ao invés do projeto, mas se você faz um papel de qualidade, se você faz um papel de quem constrói, se você faz um papel de quem gerencia, e se você faz um papel de quem tem garantir a qualidade da entrega, vai chegar um momento que vai ter 4 atividades para cada uma dessas pessoas. A pergunta é, qual que você vai fazer? E aí isso gera para você uma desmotivação muito grande, um desengajamento. Você não tem engajamento com 4 projetos, não existe, não tem como, é impossível. 4 projetos, ter alto engajamento, não tem, porque você vai ter que abrir mão de 3 para dar foco em 1.
Porque se você tentar trabalhar de forma multifocal, não vai funcionar, visto aqui a nossa dinâmica. Então, não há uma solução que não crie, eu diria que uma complexidade, né? Que não crie um problema para dentro da organização. Porque, por muitas vezes, as empresas colocam uma pessoa para gerir 4 projetos, muito mais relacionado a uma visão de custo, não quero contratar outro, do que realmente a capacidade da pessoa em gerenciar os 4. E aí a gente perde. Porque se eu sou multifocal, a minha atenção tá distribuída, a minha qualidade também. Então, os 4 bate e os 4 voltam. Certo? Se for Então, uma essa pessoa é a a minha gerir visão. 4 e não consegue. Se for uma pessoa a desenvolver um, a testar outro e a analisar outro e a desenvolver outro, ainda piora. O problema Pior, exatamente é isso. exato. Então, uma coisa que eu sempre digo, porque eu já sofri muito isso, tá, Cláudia? Eu já desenvolvi em 4 projetos, eu já gerenciei 4 projetos, já fiz... É uma dor muito grande, é um sofrimento gigantesco, né? E a gente não vê as coisas evoluindo, porque é sempre um pouquinho de cada lado. Não é um montão, é um pouquinho. E esse pouquinho não evolui. Nós temos que defender com dados e fatos o porquê não vale a pena ficar com 4. Mas aí tem que ser com dados e fatos, e não feeling, né? Porque provavelmente se você chegar lá, né, e falar assim, não consigo gerenciar 4 porque está me ocupando muito tempo. Quem é cético nesse ponto vai falar assim, isso é frescura, Cláudia. Dá para você fazer, dá para você tocar. Agora, se chegar lá e mostrar que não está dando resultado com base, né, em fatos e dados, não tem muito argumento, né? É uma coisa que eu costumo dizer, se for para discutir opinião, eu prefiro ficar com a minha. Então, se a gente não mostrar que há alguma coisa que está sendo impactada por causa da falta de foco, quem está em cima ou quem está demandando isso não vai comprar a ideia. Ele sempre vai pensar no custo. Eu não posso ter mais uma pessoa, então, porque eu quero mais lucro, mas Certo. ele não sabe que aquilo ali não tem vai qualidade. ser o custo. Ou seja, se o Exato. custo-benefício vai valer a pena. E exatamente. É o que eu chamo de... existe uma técnica para isso, chama cost of delay, né? Que é o custo do atraso. Por que o custo do atraso? Quanto dinheiro eu perco a cada momento que eu não lanço meu projeto? Porque quando você coloca uma pessoa para lançar 4 projetos, não vai na mesma velocidade que uma pessoa tivesse foco. Então, quanto tempo eu vou levar para lançar e quanto eu vou ter de custo para isso? Que é o custo do atraso. E você pode estar perdendo mercado. Esse é um ponto. O custo em detrimento da qualidade. Exatamente. Boa, certo. Roberto. Certo, é por aí o ponto. Só que a questão Obrigado, depois viu, Cláudio? só depois, a questão aí depois vai se os projetos, a rentabilização vale a pena, não vale a pena, entre outros fatores, mas sim. Exato. E os riscos, né? Os riscos que estão envolvidos. Isso é muito bom, isso é muito bacana. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Alguém mais? A Tânia diz aqui que acrescenta que também a receptividade da chefia em considerar a demonstração dos resultados. Sim. Tem que ter abertura. Não talvez não seja o assunto geral, mas uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: se o trabalho mais te incomoda do que te agrada, acho que você está no lugar errado. Então, a gente precisa ter espaço para colocar as nossas ideias, criatividade, entre outras coisas, sabe? Acho que isso que é um ponto legal. Inclusive, eu sei que já estourou o tempo, mas tem um livro aqui do professor... Foi meu professor de mestrado, né? Eu fiz mestrado aí em Portugal, gente, para quem não sabe. Reinaldo Souza Santos, ele escreveu esse livro aqui, ó, Ser Feliz no Trabalho. Né? Ser Feliz no Trabalho. É até dedicatória. Mas é um livro bem legal, tá? É um livro grandinho, mas é um livro bem legal. Ele é português e um cara sensacional. Ele é aí de Lisboa. É um livro muito bacana que fala sobre. Oi? Deve ser do técnico, já ouvi falar desse livro. Que legal. E é muito bom, viu, Cláudio? Muito bom. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigado pela participação, pelas pessoas que estavam aqui e as pessoas que vão assistir depois. Boa. Muito obrigado. Boa. Valeu, gente.
Um grande abraço. Fique com Envie o Deus. e-mail que eu vou enviar 2. Um com o e-book e com o Excel e outro com a gravação do e-mail. Alguma coisa? Contactem-nos. E obrigado mais uma vez. Valeu. Obrigado. Fiquem de olho aí nas redes aí. Tem um monte de curso presencial em Lisboa, Porto, hein, gente? Vamos lá.